Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos iniciar mais um estudo, né? Aqueles sequências de vídeo falando sobre aquela pergunta que faz pensar, né? Será que Deus abandonou Israel? Continuando com as mensagens de Jesus, vamos ver hoje o capítulo 22 de Mateus. Vamos ver alguns versículos, né? Vamos entender mais sobre aquela questão. Lembrando que no próximo estudo vamos estar aí falando ainda mais sobre alguns detalhes que aconteceu com os judeus, né? Por que, que eles foram endurecidos. Mas hoje vamos continuar aprendendo por que, que Deus não abandonou o povo de Israel. No 21, a gente já tinha visto, né? A respeito daquelas coisas que Jesus tinha falado para os fariseus. E agora no 22, nós vamos dar mais atenção, né? A esse detalhe. Qual detalhe? Como que os judeus estão envolvidos no propósito de Deus. Por isso é impossível, né, Deus ter abandonado aquele povo de Israel por causa dos cristãos. Não é isso que a Bíblia ensina. Vamos começar agora aqui no capítulo 22 de Mateus, tá bom? Estamos aqui com a versão, vou colocar aqui, essa aqui é de 86, tá? Que é a com referência. Eu gosto muito dessa, muito boa. Então vamos começar. Em resposta adicional, Jesus falou-lhes novamente com ilustrações, dizendo: falou-lhes a quem? Né? Essa que é a pergunta. Primeira coisa que a gente deve pensar: falou-lhes a quem? Então, ao decorrer do estudo, nós vamos entender quem eram essas pessoas que Jesus estava falando. Vamos primeiro entender qual era a mensagem. Depois a gente identifica para quem foi falado. O reino dos céus tem se tornado semelhante a um homem, um rei, que fez uma festa de casamento para seu filho. Então, na cara, já podemos perceber que aqui está tratando de Deus e o Filho Jesus. Tá na cara, né? Está tratando-se de Deus, o Rei, e do seu Filho Jesus. Vamos continuar. E ele mandou seus escravos, essa é importante, seus escravos, fazer o quê? Chamar os convidados à festa de casamento. Só que essas pessoas não quiseram ir à festa. Então foi feita uma festa, né? O rei fez uma festa de casamento para o seu filho e mandou seus escravos, profetas. Em outro versículo, né, fala, né, que Deus deu testemunho a seus escravos, os profetas. Então ele mandou os profetas chamar os convidados à festa de casamento, né, do seu filho. Mas essas pessoas, os convidados, não quiseram ir à festa de casamento. Mas, então, o que aconteceu? Mandou novamente, de novo. Outros
escravos. Por quê? Porque os primeiros tinham morrido. Os primeiros tinham morrido, dizendo: Dizei aos convidados: Eis que tenho preparado meu repasto. Meus touros e animais cevados já foram abatidos. Todas as coisas estão prontas. Vinde à festa de casamento. Mas eles, indiferentes, foram embora. Um para o seu próprio campo, outro para seu negócio comercial, mas os restantes agarrando os escravos dele, do rei, os profetas, trataram-lhes com insolência e os mataram. Então dá para ver que essas pessoas aí, elas estavam fazendo mal a si mesmas, né? Aí vamos ver o que o rei falou. O rei, porém, ficou furioso e enviou seus exércitos, né? E destruiu aqueles assassinos, colocar de amarelo, e queimou a cidade deles, colocar de vermelho. Depois disse aos seus escravos: A festa de casamento deveras está pronta, mas os convidados não eram dignos. Ide, portanto, a estrada que sai da cidade. E convide qualquer que achardes para a festa de casamento. Então, uma informação importante aqui é que, primeiro, aquelas pessoas não foram achadas dignas de participar da festa de casamento. Por quê? Porque eles matavam as pessoas os escravos que Deus mandava, né? Não ouvia a mensagem do rei, né? Então, qual foi a orientação que foi dada? Ide à estrada que sai da cidade. Então não era mais na cidade. Não era mais na cidade, era a estrada que sai da cidade. E aí convidasse qualquer um. Qualquer um. Então isso que foi feito. Eles deixaram de convidar as pessoas daquela cidade e começaram a convidar qualquer que se achava para a festa de casamento. Qualquer um que quisesse entrar, né, poderia ir para a festa de casamento. Concordemente, esses escravos foram às estradas e ajuntaram a todos os que acharam, tanto iníquos como bons. E a sala para a cerimônia do casamento ficou cheia dos que se recostavam à mesa. Então, aqui está bem claro, né, que a atividade continuou, o convite continuou, outras pessoas aceitaram o convite e foram, tanto é que a sala ficou cheia. Mas um detalhe importante aqui, né, é que tanto iníquos como bons foram para essa festividade. Aí o verso 11. Quando o rei entrou para inspecionar os convidados, avistou ali um homem que não vestia roupa de casamento. Disse-lhe, portanto, amigo, como entrastes aqui sem roupa de casamento? Ele ficou sem fala. O rei disse então aos seus servos: Amarrai-lhe as mãos e os pés e lançai-o na escuridão lá fora.
ali é onde haverá seu choro e o ranger de seus dentes. Portanto, há muitos convidados, mas poucos os escolhidos. Bom, o que essa parábola ela quer dizer para nós? O que podemos aprender dessa parábola? Primeiro, que o rei é o pai. O rei é o pai. Segundo, que o filho é Jesus. Yeshua. Terceiro, que os escravos são profetas, apóstolos e pregadores. A palavra. Primeiro, a mensagem foi direcionada aos judeus. Então, os primeiros convidados, quero que fique bem claro que trata judeus. Trata-se de judeus. Os primeiros que foram convidados para a festa. Só que esses convidados, o que acontece com eles? Não quiseram ir. O que significa não quiseram ir? Eles não depositaram fé no Filho de Deus. Eles não depositaram fé no Filho de Deus. Só que, lembra que foi falado já no estudo passado, que não foi todos os judeus, foi os líderes religiosos e alguns do povo, que uma minoria de judeus aceitaram, né? Tanto é que o próprio apóstolo Paulo, apóstolo Pedro, apóstolo João. Então a gente não pode generalizar aqui nesse ponto. Não podemos generalizar, falar que todos os judeus perderam definitivamente a sua chamada para a festa. Né? A verdade é que a grande maioria deles não aceitaram o convite de casamento. Aí, esse primeiro convite, ele foi feito por meio dos profetas, né? Por meio de profetas. O segundo convite, né, foi feito por intermédio do próprio Filho de Deus, juntamente com os apóstolos e cristãos do primeiro século, né? Só que, o que aconteceu? Foram indiferentes com a mensagem de Jesus. A maioria deles, como diz, não fizeram caso, foi cuidar da sua própria vida, como o rico, que tinha muito amor pela a riqueza deste mundo, né? Jesus Cristo olhou para ele com amor, mas não teve jeito. Ele mais amava o mundo e sua riqueza do que a Cristo. E foi para o seu negócio, né? Viver os seus bens, suas riquezas, curtir seus bens. Isso aconteceu com muitos, né? Naqueles dias de Jesus. Não só com Jesus, mas também com os apóstolos, né? E também durante todo o período depois daí. É importante notar que isso quer dizer, né, esses outros aí,
não começou apenas em Jesus e parou nos apóstolos. Esta linha do tempo continua até hoje. Toda vez que um verdadeiro cristão convida outra pessoa a fazer parte do reino, e essa pessoa, de certa forma, ela vai para as suas próprias coisas, ou seja, não dá atenção, vai embora para o seu próprio campo, sua própria vida, né? Seus negócios comerciais, ela praticamente ela não está dando atenção ao chamado, né? Mas nesse caso aqui, ó, especificamente, está ligado com aquelas pessoas da época de Jesus, né? Especificamente essa parte está ligado com aquelas pessoas ali que não ouviram a mensagem do Cristo. E aí, os restantes, ou seja, os restantes dos que a grande maioria simplesmente não deram atenção à mensagem do Cristo. Só não deram atenção. Mas o restante, os outros, os líderes religiosos, aqueles outros ali, agarraram os escravos dele. Isso está ligado com os profetas também, com os apóstolos e com todos os que sofreram. Trataram-nos com insolência e os mataram. Então, começando com Jesus, né? Passando por Estevão e milhares de cristãos foram mortos, né? Perante os judeus naquela época, por pregavam, né? A respeito de Jesus. Bom, com certeza o rei ficou furioso, né? O pai ficou furioso. E aí, vamos lá. Aqui fala que ele enviou seus exércitos. 70 era comum, né? Roma cerca a cidade de Jerusalém e queima a cidade. E depois a seus escravos disse: a festa de casamento já está pronta, ou seja, depois que Roma fosse destruída, ou seja, até 70 era comum, os judeus ali, né, que viviam naquela época ali, eles tinham oportunidade, porque eles tinham ali os profetas, tinha os apóstolos, né, todos vivos, mas eles não endureceram o coração. Né? Aí depois que isso aconteceu, que ele enviou seus exércitos, no caso, Roma foi usada, né, por Deus como instrumento de punição. Então ele queimou a cidade dos judeus, destruiu totalmente o templo, acabou com o templo, né? A partir daquele momento, a adoração não era mais em templos de pedra. A adoração não era mais em templos de pedra. E aí ele falou para os escravos que a festa estava preparada, né? Porque o noivo ele já tinha morrido, já tinha ressuscitado, né? Nessa altura aqui. Então estava juntando pessoas para a festa do casamento, né? Do cordeiro. Então convidou várias e várias pessoas. Da onde que convidou? Bom, aqueles primeiros lá não foram achados dignos. Todos eles, não. A grande maioria. Todos eles, não. A grande maioria. Não foram achados dignos de ir à festa. Então eles saíram, né? Saíram da cidade, ou seja, para as nações, para convidar qualquer pessoa que mostrasse interesse na mensagem do rei. E esses entraram para a festa de casamento. Então, o cristianismo começou com Jesus, né? Depois ele foi disseminado pelos apóstolos. 12, né? São muitos aqui, né? Nem como coisa. Iniciando com Jesus e foi vários aqui disseminando o evangelho. Só que quando a casa de casamento, o lugar, né, que ia ser realizado essa festa de casamento, ficasse cheia, com a casa ficasse cheia, entraria tanto pessoas boas quanto pessoas más. O que Jesus Cristo está falando aqui?
Jesus Cristo está falando que o cristianismo teria pessoas boas e pessoas más. Misturado, depois de 70 aqui, né? Começou a entrar pessoas na congregação, pessoas boas e pessoas más. Pessoas boas e pessoas más. Então a igreja foi constituída de pessoas boas e pessoas más. Por isso que aconteceu tudo que aconteceu com a igreja católica, depois com a igreja evangélica, né? E assim por diante. Até hoje as igrejas estão repletas de pessoas boas e pessoas más. Qual que é o objetivo? Encher a mesa, a sala de cerimônia. Encher a sala de cerimônia. Só que isso aqui não aconteceu num período de 100 anos. Isso já tem mais de 2000 anos. Desde Jesus até hoje, está sendo feito o convite para as pessoas se recostarem à mesa. Pessoas de todas as nações, boas e más. Lembre-se sempre disso. Boas e más. Talvez você pergunte, por que dentro da religião tem pessoas boas e más? Por isso, foi predito por Jesus. Dentro das religiões, qualquer ciclo religioso, qualquer ciclo cristão, vai ter pessoas boas e pessoas más. Dentro do mesmo ciclo. Certo? Está falando da mesma coisa. A Bíblia chama isso de o reino de Deus. O reino de Deus, ele é composto de pessoas boas e pessoas más. Quando? Nesse período em que Jesus Cristo iniciou, até o finalzinho, quando o rei volta para inspecionar. O reino de Deus estaria sendo composto por pessoas boas e más. Então podemos falar que as religiões cristãs, elas fazem parte do reino de Deus? Fazem. Todas elas? Todas. Todas as religiões cristãs fazem parte do reino de Deus. Só que, no meio, né, das religiões cristãs, todas elas, existem pessoas boas e existem pessoas más. A casa, o lugar onde que as pessoas se recostavam, né, a sala de cerimônia, representa o quê? Representa o cristianismo. Representa o cristianismo que está no mundo. O cristianismo que está no mundo. Todas as religiões cristãs que existem no mundo. Representado pela sala de cerimônia, onde as pessoas se recostam na mesa. Ok? Isso é muito importante. Não é no céu, é aqui mesmo na terra. Então, quando essa palavra indica tempo, né? Quando? Então, no período de tempo, o rei entrou para inspecionar os convidados. Isso ainda não aconteceu. Por quê? Porque isso aqui ainda não aconteceu. Essa inspeção aqui, olha, não aconteceu porque isso aqui ainda não aconteceu. Vamos ver, né? O rei entra para inspecionar os convidados e avistou um homem que não vestia a roupa de casamento. Não vestia a roupa de casamento. Ele pergunta, né? Como que aquela pessoa tinha conseguido entrar ali? A pessoa fica sem palavras, né? Então o rei manda fazer o quê? Amarrar a mão, os pés e lançar lá fora.
Então, já que isso aqui ainda não aconteceu, lançar lá fora, e é uma coisa sequencial, então essa expansão também não aconteceu. Isso vai acontecer quando? Na grande tribulação. Na grande tribulação, o rei vem para inspecionar. Só que aqui o rei, no caso é o próprio filho. Embora a ilustração trate do pai como rei, mas Jesus representando o pai, né? Quando ele vem para na grande tribulação, ele pergunta: quem poderá ficar de pé diante do Filho do Homem? Ele está querendo dizer sobre este evento. Sobre este evento. Quem poderá ficar de pé diante do Filho do Homem? É quando o rei chega para inspecionar os convidados. Bom, essa profecia, agora a gente vai ter que mudar de texto, né? Vamos ter que vir aqui em Malaquias, capítulo 3. Eis que envio o meu mensageiro. O mensageiro aqui é Malar, anjo, Malak, tá vendo? Angelum, um anjo. Eis que envio o meu anjo, e ele, quem o anjo, terá de desobstruir o caminho diante de mim. Então, esse anjo, ele serve para desobstruir o caminho diante de mim. De mim quem? Deus. Então, primeiro vem o anjo, depois vem Deus. Entendeu? Primeiro vem o anjo. Quem é o anjo? Quem é o anjo? Quem é o mensageiro? Esse mensageiro, a referência é Êxodo 20, 23. Fala sobre o anjo mensageiro que ficava na frente da nação de Israel. Eu estudo só sobre isso. Que representa, já vou falar aqui o significado, tá? No próximo estudo, né? Nos próximos estudos à frente, vamos explicar exatamente quem é esse anjo. Hoje não vou entrar em detalhe, né? Mas representa Jesus, o Filho, que era a palavra, o mensageiro, né? Mensageiro, né? Palavra de Deus. Então Deus, o Pai, envia o Filho na sua frente para preparar o caminho, desobstruir o caminho. E repentinamente virá ao seu templo. Repentinamente Jesus viria ao seu templo. O verdadeiro Senhor a quem procurais. Os profetas, né, a nação de Israel, procurava sempre o Messias, né? Então, estava falando que o Messias iria vir ao seu templo, porque as pessoas estariam procurando, esperando o Messias. E o mensageiro do pacto, da aliança, que também pode ser vertido por aliança, o mensageiro do pacto da aliança, é o mesmo anjo que esteve no monte e fez aliança com Moisés. Por isso que ele chama anjo da aliança, anjo do pacto. E também ele esteve na terra e fez uma aliança, né? A nova aliança com aqueles judeus ali, aqueles 11 judeus em Jerusalém, na ocasião antes da sua morte, né? A gente chama isso de refeição noturna do Senhor. A Bíblia chama de refeição noturna do Senhor. Então, o seu mensageiro, primeiro como anjo, fez uma aliança com Moisés no Monte Sinai, depois volta e faz uma aliança com os outros discípulos, os 11, em Sião, que é Jerusalém. O apóstolo Paulo fala que o primeiro pacto foi fechado em Sinai, mas o segundo foi fechado em Sião. Ele explica que Agar, a serva egípcia casada, concubina de Abraão, representa Sinai. E seus filhos estão em escravidão. E fala que Sara representa Sião e os seus filhos são filhos da liberdade. Então, o mensageiro que aquelas pessoas tanto procuravam, os verdadeiros, que estavam à procura do Messias, viria
a quem vos agradais, né? Eis que virá certamente, diz Jeová dos Exércitos. Aí a pergunta é: mas quem aguentará o dia da sua vinda? É a mesma expressão que o próprio Filho de Deus usa, né? Quem poderá ficar de pé perante o Filho do Homem? E quem se manterá de pé quando ele aparecer? Vamos ver esse texto. Mateus capítulo 24, 13. Mas quem tiver perseverado até o fim será salvo. Portanto, mantenhos espertos, fazendo todos os tempos súplica, para que sejais bem-sucedidos em escapar de todas as coisas que estão destinadas. Não existe destino para a pessoa individualmente, né? Mas os eventos estão destinados. Aí você vai escolher estar qual dos lados. Se você fazer súplica todos os tempos e ficar desperto, mantém desperto, fazer súplica, você pode escapar das coisas destinadas a ocorrer. E em ficar em pé diante do Filho do Homem. Manter-se de pé. Quando? Quando ele aparecer. Aparecer. Visível. Aqui está falando da segunda vinda de Cristo, que será visível. Aí explica, né? Isso será no final da grande tribulação. Diz assim: pois ele será como fogo do refinador e como barrela dos lavandeiros. Barrela é sabão. Sabão. Para que serve sabão? Lavar roupas, embranquecer roupas. Então, ele será como fogo para refinar ouro, e ele vai ser como sabão para lavar roupas. Guarde bem essa expressão: sabão para lavar roupas, embranquecer roupas, clarear roupas. Quem vai se manter de pé? A pergunta foi: quem vai se manter de pé? Quem aguentará o dia da vinda do Senhor quando ele aparecer? Aí explica que ele será como fogo para refinar e será como sabão para lavar. E isso tudo refere-se à grande tribulação. E terá de assentar-se como refinador e purificador de prata, e terá de purificar os filhos de Levi, os sacerdotes. E terá de depurá-los como ouro e como prata, e hão de tornar para Jeová pessoas que apresentam uma oferenda em justiça. A vida dessas pessoas vai ser como uma oferta de justiça. E a oferenda de Judá e de Jerusalém será realmente agradável a Jeová, como nos dias há muito tempo e como nos anos da antiguidade. Bom, esta aqui é uma profecia que faz alusão àquelas palavras que Jesus Cristo disse em sua ilustração. Vamos agora passar para outra passagem. Vamos voltar, né? Na verdade, vamos voltar aqui, olha. Mateus 22. A gente precisa explicar um ponto.
roupa de casamento. O que é roupa de casamento na Bíblia? O que é roupa de casamento na Bíblia? Vamos ver. Apocalipse, capítulo 21. Versículo 2. O apóstolo João viu. Vi também a cidade santa. Fazendo o quê? Nova Jerusalém. Descendo do céu, da parte de Deus e preparada como noiva, adornada para seu marido. Então, primeiro, esta roupa de casamento tem a ver com o adorno e a preparação que todos os convidados para o casamento precisam fazer. O que significa isso? O que significa essa roupa? Depois a gente vai voltar nesse texto. Vamos ver aqui, olha, Apocalipse, capítulo 16. Eis que venho. Primeiro, antes disso, vamos ver o contexto aqui. E eu vi 3 impuras expressões inspiradas, semelhantes a rãs, sair da boca do dragão, da boca da fera, da boca do falso profeta. São, de fato, expressões inspiradas por demônios e realizam sinais, e vão aos reis de toda a terra habitada, a fim de ajuntá-los para a guerra do grande dia de Deus Todo-Poderoso. E aqui, ó, no verso 16, chama essa guerra de Armagedon. O contexto, então, é o Armagedon. O Armagedon. E aí, ó, vai entrar o texto que nós queremos falar agora. Eis que venho como ladrões. Feliz aquele que ficar desperto e guardar a sua roupa exterior, para que não ande nu e olhe para a tua vergonha. Lembra que foi falado da importância de se manter despertos? Nós lemos lá sobre ficar em pé, ficar de pé sob a presença do Filho do Homem. Quando o Armagedon chegar, quem vai ficar de pé perante Jesus? Se você clica aqui, olha, te leva naquele texto que a gente acabou de ler, de Lucas. Súplicas, primeiro, falou para ficar despertos, fazer súplicas, para poder ficar de pé diante do Filho do Homem. E aí Jesus Cristo fala que antes do Armagedon, quando Satanás e seus demônios convencerem a humanidade de acabar com todos os verdadeiros cristãos do mundo, fazerem guerra contra Jerusalém, terminar com Jerusalém de fato, Jerusalém terrestre, a nação de Israel, juntamente com os cristãos verdadeiros, aqui falou que quem tiver ficado desperto, obedecendo o que Jesus Cristo falou em Lucas e também em Malaquias, o profeta Malaquias
capítulo 3, que relacionando a vinda do rei, certo? No Armagedon, essa vinda acontece no Armagedon, um pouco antes. Quem o Senhor Rei Jesus encontrar desperto, aqui falou que tem que fazer súplicas, né? Aqui falou que para guardar as roupas exteriores, para não andar nu e ficar olhando a sua vergonha. Então veja que Apocalipse capítulo 16, versículo 15, Lucas capítulo 21, 36, Malaquias capítulo 3, do 1 a 5 e Mateus capítulo 22 está relacionado. A ilustração contada por Jesus é a mesma, explicada de formas diferentes. Entendeu? Jesus está falando a mesma coisa em Apocalipse 16, Jesus está falando a mesma coisa em Lucas capítulo 21, 36. Jesus está falando a mesma coisa em Malaquias capítulo 3. E Jesus está falando a mesma coisa em Mateus 22. A ilustração do capítulo 22 de Mateus refere-se a essas profecias. Dele vir e ele achar pessoas despertas. E esse estar desperto está ligado com guardar as suas roupas. Por isso que quando o rei chega, ele encontra alguns ali no meio que não estariam vestidos de roupa de casamento. O que acontece? Fica nu e olha para a tua vergonha. Aqui não falou vergonha? Lá não falou vergonha? Ficar lá, ser jogado lá fora, ranger dos dentes. É a mesma coisa que está acontecendo aqui. Mesma coisa. Vamos voltar lá agora no livro de Mateus. Capítulo 22. Vamos lá. Então, quando o rei entra para inspecionar os convidados, ou seja, lembra que foi explicado que entrou homens maus e homens bons no reino? O que é o reino? O reino é o cristianismo. Cristianismo. Vamos fazer uma coisa melhor ainda? Cadê você? Vamos. Tá lento, hein? Pelo amor de Deus. Ó. Desenhar sempre é bom, né? Tá lento o tablet, tá lento. Foi. Tá muito lento, tá muito lento. O que eu tô falando é muito pesado. Até o tablet tá lento. Até o tablet não quer que vocês ouçam isso. O reino de Deus é composto de pessoas boas, já disse, e pessoas más. Pessoas ruins, né? Aqui, ó, reino de Deus. O que é esse reino de Deus? Cristianismo.
O que é o cristianismo hoje? Católico, protestantes e religiões cristãs. Tem várias que não se consideram nem católicas nem protestantes. Então, neste meio aqui, tem pessoas boas e más que se assentam na sala de sobrado, não na sala, né? Não vamos falar de sobrado, porque no texto não fala isso. Na sala, né? A palavra que foi usada lá foi sala de cerimônia. Posso esquecer. Sala de cerimônia. Sala de cerimônia. Então é usada essa expressão sala de cerimônia, né? Nessa tradução aqui. Tudo bem. Então a sala de cerimônia nada mais é do que cristianismo. Dentro das milhares, 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 milhares de igrejas cristãs que tem, existe pessoas de todo tipo de espécie que falam que adoram a Deus, que obedecem a Jesus, né? Mas o que a Bíblia está falando é que vai ter uma inspeção. E quem não tiver vestido com a roupa de casamento vai ser lançado fora. Olha essa pergunta aqui, ó. Amigo, como entrastes aqui sem roupa de casamento? Resposta: ele ficou sem fala. Vamos ver uma coisa. Mateus capítulo 7. Jesus Cristo disse assim: vigiai-vos dos falsos profetas. Um profeta é quem profetiza sobre Jesus. Então, esses falsos profetas, líderes religiosos, chegarão a vós com pele de ovelha, mas dentro são lobos vorazes. Pois a forma de identificar essas pessoas é pelos seus frutos. Pelos seus frutos reconhecereis. Aí Jesus Cristo pergunta: será que se colhe uvas de espinhos e figos de abrolhos? Do mesmo modo, toda árvore boa produz fruto excelente, mas toda árvore podre produz fruto imprestável. Ou seja, aqui não está falando de religião, aqui está falando de pessoas. Tá vendo? Falsos profetas. Falsos profetas. Pode ser que tenha falsas religiões também, né? Na verdade, a maioria delas são falsas. Porque ensinam coisas falsas com relação a Jesus e Deus. Mas está falando de pessoas, né? As pessoas que te levam. A religião em si não é nada sem as pessoas. É isso que a gente tem que entender. Então, tira essa ideia de religião. Pensa na pessoa. Existe aquele grupo de pessoas ali que se determinam católicos, evangélicos, protestantes e tal. Aquele grupo de pessoas, ele se torna um falso profeta. O líder, aquelas pessoas que obedecem aqueles mandamentos, né? E aqui, olha, eles queriam o quê? Comer as ovelhas, né?
a carne das ovelhas, a lã das ovelhas, o leite das ovelhas, porque eles são lobos, né? E eles querem devorar. Mas pelos frutos a gente pode reconhecer essas pessoas. E aí diz que a árvore que não é boa é lançada no fogo. Lembra que lá no capítulo 22 falou que também aquelas pessoas que não tivessem a roupa de casamento seria lançada no fogo? É a mesma temática que está falando. Aí fala assim, realmente pelos seus frutos reconhecereis estes homens. É lógico que aqui está em parênteses, porque não tem homens no texto original, certo? Isso aqui foi um acréscimo para complementar a ideia. Mas a ideia é essa mesmo. Aí agora olha só o ponto. Nem todos que me disser Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Senão aquele que fizer a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia. Que dia? Que dia? O dia da inspeção, gente. O dia que Jesus vem para inspecionar os cristãos. O rei, Jesus, né, como autoridade do Pai, vem para inspecionar os cristãos para ver quem está com a roupa e quem que não está. Então, quem não tiver com a roupa vai ficar sem palavras. Ou, em outras palavras, vão dizer: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, não expulsamos demônio em teu nome, não fizemos muitas obras poderosas em teu nome? A resposta é: contudo, confessarei então o seguinte: nunca vos conheci, afastai-vos de mim, obreiros do que é contra a lei. Lembra que falou que lá no meio teria homens bons e homens maus? Olha os obreiros que é contra a lei aqui. Então, é isso que Jesus está falando lá no Mateus 22. Quando ele vir inspecionar, aquelas pessoas vão ficar mudas porque elas vão estar sem a roupa. Vai estar sem a vestimenta de casamento. Vamos ver o que significa. O que significa então essa questão das vestimentas? Essa pergunta foi feita várias vezes, mas eu ainda não respondi. Quais roupas é essas, né? Que as pessoas precisam, os cristãos precisam de estar usando. Vamos falar sobre um pouquinho sobre a congregação em Sardes, para a gente entender isso. Pois é nesta congregação que Jesus Cristo explica o que significa essa roupa. E o anjo da congregação em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus, Jesus, e as 7 estrelas, os enviados para pregar o evangelho em todo o mundo, nas congregações. Conheço tuas ações e tens a fama de estar vivo, mas está morto. Fica vigilante e fortalece as coisas remanescentes que estava prestes a morrer, porque não achei as tuas ações plenamente realizadas diante do meu Deus. Ações plenamente realizadas diante do meu Deus. Preste bem atenção nessa expressão. Portanto, continua a lembrar-te de como recebestes e ouvistes, como recebeu o Evangelho, como ouviu o Evangelho e prosseguir guardando o Evangelho a respeito de Cristo. E arrepende-te. Perdão, Senhor, pelas minhas práticas, pelos meus pecados. É isso que está querendo dizer aqui. Certamente, a menos que despertes, lembra de estar despertos durante o filho. Quem vai ficar de pé durante o Filho do Homem? Quem estiver desperto. Virei como ladrão, e não saberás absolutamente a que hora vireis a ti. Então, pessoas que dormem em sentido espiritual, elas não estão despertas, e as suas ações não estão plenamente realizadas perante meu Deus. Tá vendo? Aqui Jesus Cristo falando a respeito do Pai, porque ele que vem representar o Pai. Por isso que ele fala, né, que as ações não foram realizadas perante o meu Deus, ou seja, o Senhor lá da ilustração lá, o rei é Deus, é o Pai. Mas Jesus Cristo vem para prestar contas, né, daquelas pessoas em nome do Pai. Deu para entender? Agora vamos ver.
Não obstante, tens alguns nomes em Sardes que não se poluíram suas roupas exteriores, e estes andarão comigo em roupas brancas, porque são dignos. Lembra do que o versículo falou, que aquelas pessoas que foram convidadas para receber o chamado de participar da festa de casamento, eles não foram dignos? E aqui agora falou que os que estão em Sardes, né, não se poluíram suas roupas de casamento, né? Eles estavam com as suas roupas de casamento intactas e eles eram eles sim estavam sendo achados dignos. Dignos de quê? Efésios capítulo 4, versículo 1. Portanto, o prisioneiro do Senhor, né, o Paulo, eu, prisioneiro do Senhor, suplico que andeis dignamente da chamada. Este é o ponto. Estamos quase já falando o que é a roupa. A roupa que cada um de nós recebe ao ouvir o Evangelho. A congregação de Sardes, alguns, eles não tinham se poluídos. Não tinham poluído. Não tinham se poluídos. E aí diz, aquele que vencer estará vestido de quê? Roupas exteriores brancas, e de modo algum apagarei o seu nome do livro da vida, mas reconhecerei o seu nome perante meu Pai e perante seus anjos. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às congregações. Glorificado seja nosso Pai por essas palavras maravilhosas. Essas palavras grandiosas, maravilhosas. Abençoado seja o nosso Pai. Agora vamos ver aqui, olha, no versículo 18. Aconselho-te comprar de mim ouro refinado pelo fogo. Eita! Malaquias, capítulo 3. Que Jesus, ele falou ali que ele iria refinar com fogo para que fiquem ricos e roupas exteriores brancas. De quem? De mim. De mim. Compre de mim. De Jesus. Compres de mim. O quê? O quê? Ouro refinado? Ele não é o refinador de ouro pelo fogo? Malaquias capítulo 3. Roupas brancas. Malaquias 3. Que falou que ele era o sabão para clarear as roupas. Qual é o motivo disso? Para que fiques trajado e não se torne manifesta a tua vergonha da tua nudez, e unguento para os teus olhos, para passar nos teus olhos, para que vejas. Eita! Palavras maravilhosas do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele está falando aqui para aquela congregação comprar dele ouro refinado, roupas brancas, para que elas fiquem trajadas e não olhe para a sua vergonha. Já vimos em Apocalipse 16 que quem não ficar vigilante vai ficar pelado, sem roupa, vai olhar para a vergonha. E na ilustração do capítulo 22 do livro de Mateus, quando ele vem inspecionar na festa,
Aqueles cristãos que não tiverem sua roupa vão ser todos expulsos. Vão ser todos lançados no fogo, vão ser todos lançados lá fora, no choro e no ranger dos dentes. Eita, coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa isso. Bom, vamos falar um pouquinho agora sobre uma outra passagem. Apocalipse. Tá grande, mas vai valer a pena, gente. Vale a pena esse estudo. Aqui no capítulo 7 de Apocalipse diz: Depois destas coisas eu vi uma grande multidão que nenhum homem podia contar, de todas as nações, e tribo, e povos, e línguas, em pé diante do trono e do Cordeiro, trajadas de compridas vestes brancas, e havia palmas em suas mãos. E gritavam com voz alta, dizendo: Devemos a salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam em pé ao redor do trono e dos anciãos, e 4 criaturas viventes, e prostraram-se sobre os seus rostos diante do trono e adoraram a Deus, dizendo: Amém. A bênção e a glória e a sabedoria e o agradecimento e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus para todo sempre. Amém. Em resposta, um dos anciãos me disse: Quem são esses trajadas de compridas vestes brancas? E de onde? Quando? Aqui é para indicar tempo, o lugar da corrente do tempo em que se encontram os cristãos. Vieram. De que lugar vieram? Do céu? Da terra? Do inferno? De onde vieram? A pergunta é essa. E essa pergunta revela quando isso acontece. Aí João responde: Eu disse assim imediatamente: Meu Senhor, és tu quem sabes. E ele me disse: Esses são os que saem da grande tribulação. Saem da grande tribulação. Quando? Depois da grande tribulação. Onde? No mundo. Essas pessoas têm que estar no mundo. Ninguém que não esteja no mundo vai passar pela grande tribulação. Aí aparecem os pré-tribulacionistas falando que a igreja não vai estar aqui mais na grande tribulação. Como que isso pode acontecer? Sendo que os que estão vestidos de roupas brancas saem da grande tribulação. E a grande tribulação é aqui na terra. Como que a igreja não está aqui? E o ponto que queremos falar sobre este texto? Lavaram as suas vestes compridas e as embranqueceram.
essa palavra tem relação com a palavra que aparece em Malaquias sobre o lavandeiro. No sangue do cordeiro. Então, essas pessoas vestem compridas vestes brancas, porque elas foram embranquecidas. Por isto que Jesus Cristo é chamado de anjo da aliança, que viria ao seu templo, não é o templo de pedra. O apóstolo Pedro chama os verdadeiros cristãos de templo santo de Deus. Cristo volta ao mundo para inspecionar o seu templo, o seu corpo. Em João capítulo 2, vou deixar aqui até aberto. Vou deixar até aberto. Para não sair do texto. Para não fugir do raciocínio. João 2. É 16? Não sei, vamos ver. João 2. Isto. Vamos só mudar de tradução aqui, já que nós estamos usando a tradução do Novo Mundo, né? Lá no aquele texto. Eita. Coloquei outra versão grega aqui, gente. Em resposta, Jesus disse-lhe: demoli este templo, em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram, portanto, este templo foi construído em 46 anos, e tu o levantarás em 3 dias? Mas ele estava falando do templo do seu corpo. Quer ver uma coisa? Vamos lá de novo, né? Vou colocar na tradução do Novo Mundo. Colocar em Malaquias, capítulo 3. Eita. Não é isso que eu queria, né? Mais uma vez, tenham paciência. Só mais um pouquinho. Vou colocar na mesma versão. Não dá problema, né? Tradução do Novo Mundo. E agora vamos em esqueci. Apocalipse 7. Apocalipse 7.
Então, aqui em Malaquias, a Bíblia fala que o mensageiro seria enviado, Jesus, e ele viria repentinamente para fazer uma inspeção no templo, seu templo. João capítulo 2, versículo 21, o templo é o corpo de Cristo. Apocalipse capítulo 7, versículo 14, fala que esses servem a Deus em seu templo. O que significa essas coisas? O que significa essas coisas? O que significa essas coisas? Qual é a relação dessas coisas? Bom, não achei o texto aqui, estava procurando o texto, mas o apóstolo Paulo fala que vós sois o templo de Deus e o Espírito de Deus reside em vós. O templo de Deus é o corpo de Cristo. Cristo, ele é um tipo a Bíblia em Hebreus, capítulo 9, falando sobre o lugar santo, o templo de Deus, né? Foi construído primeiro um compartimento de tenda, havia candelabro, exposição, chamado lugar santo. O apóstolo Paulo começa a falar sobre o templo terrestre que foi construído. Aquele templo que Moisés fez, né? Primeiro a tenda, depois o templo de Salomão. Certo. Todas essas coisas. Depois ele fala assim, ó. Esta mesma tenda ou templo é uma ilustração para o tempo designado que agora chegou. E em harmonia com isso, oferecem-se tanto dádivas como sacrifícios. No entanto, estes não são capazes de aperfeiçoar o homem que presta serviço sagrado, no que se refere à sua consciência. Porém, no que ver apenas com alimentos, bebidas, vários batismos, eram exigências legais referentes à carne e foram impostas até o tempo designado, para que se endireitar as coisas. No entanto, quando Cristo veio como sumo sacerdote das boas coisas que se realizou por intermédio da tenda maior e mais perfeita, não feitas por mão, isto é, não dessa criação, ele entrou no lugar santo. Não com sangue de bodes e novilhos, mas com seu próprio sangue. De uma vez para sempre obteve para nós o livramento eterno. Então, por isso que Cristo é o mediador de um pacto muito maior. E este pacto foi validado pelo próprio sangue de Jesus. E todas essas referências do templo, do tabernáculo, tudo isto é sombra que representa Cristo. Todas essas coisas, né, o templo, todas as festas, as coisas que estavam envoltas à lei, tudo isso era uma ilustração que apontava para Cristo. O templo de Deus é Cristo. E Jesus é o cabeça do templo, do corpo, né? E o corpo é composto de vários e vários membros. Entendeu? O corpo de Cristo, a sua congregação, é composto de vários e vários membros. Então, o templo que Jesus Cristo vem inspecionar,
quando ele vai vir para trazer a destruição do Armagedon, são os cristãos, corpo de Cristo. Não vou mais. Podia até ler as referências aqui e tal, os textos, né? Romanos, que falam sobre isso, Coríntios. Vós sois templo de Deus, pastor Pedro, né? É, vós sois membros do corpo de Cristo, né? O novo homem. Não vou ler, vai ficar muito grande, muito extenso o estudo. A ideia aqui não é explicar profundamente, eu vou fazer um vídeo só para explicar isso. A ideia aqui é explicar que a roupa de casamento é exatamente a personalidade cristã que cada um de nós recebemos quando ouvimos o evangelho do Cristo. E esta roupa, ela vai representar que nós ficamos despertos e firmes em tamanha perseguição e provações. Os verdadeiros cristãos, o trigo, eles vão estar junto com o joio. Isso é uma realidade. Por isso que dentro de religiões existem pessoas boas e existem pessoas ruins, trigo e joio misturado. E quando Jesus Cristo vir para fazer a inspeção, o joio, ou aqueles que não estiver vestido com a roupa de casamento, ou seja, preservou a sua identidade como um verdadeiro cristão, esta pessoa, ela não irá fazer parte do reino. Por isso que Jesus Cristo falou lá na parte de Mateus, aqui fala que esses aqui, olha, vão servir a Deus no templo, né? Vão continuar pertencendo ao corpo de Jesus, não vão ser lançados fora. E hoje todos são chamados, né, a pertencer ao corpo de Jesus, mas poucos, na verdade, no fim vão ser escolhidos. Este é o sentido dos muitos chamados e poucos escolhidos. Não é que muitos convidados e poucos escolhidos. Ou seja, olha a quantidade de pessoas hoje que têm a chance de ser cristãos. Mas quando Jesus Cristo vir, quem vai se manter em pé? Que ele vai escolher e vai falar assim, olha, você vai receber um novo nome. Você vai continuar no corpo. Os outros vão ser lançados lá fora. Os outros vão ser tirados do reino. Aqui, olha. O reino dos céus tem se tornado semelhante. É semelhante, entendeu? Essa ilustração é para explicar para você uma situação com relação à sua vida, com relação ao reino dos céus. A semelhança aqui é que, do mesmo jeito que essa ilustração conta, que haverá convidados que não vão estar vestidos com a roupa do casamento, aqui está querendo dizer que no cristianismo haveriam muitos e muitos que não estariam vestidos quando o Senhor Jesus voltar. Quando o Senhor Jesus Cristo aparecer, quando o Senhor Jesus Cristo vir para dar recompensa aos seus servos escolhidos, muitos que se dizem seguidores de Cristo vão dizer, Senhor, Senhor, não fizemos isso ou aquilo, não fomos religiosos, não seguimos essas leis, essas ordens, e muitas dessas coisas, pasmem, que as pessoas hoje das religiões seguem, são leis e doutrinas de homens. Não tem nada que ver com o verdadeiro cristianismo. Não tem nada que ver com o sangue que Jesus Cristo derramou. Não tem nada que ver com o evangelho da salvação. Por isso essas pessoas, elas vão se afastar do reino, não vão fazer parte do reino. Elas vão ranger os dentes, porque elas não tiveram a oportunidade de... Elas estiveram dentro da sala, elas se recostaram à mesa, mas o Senhor chegou e viu que elas não estavam com a roupa. Elas vão ser lançadas lá fora e vão ser retirado delas todas as coisas que ela tem. Ou seja, a glória, a pompa que ela tinha como discípulo de Jesus, ela vai perder. Ela vai ser apenas como pessoas das nações no início do reinado milenar. E lembra que as nações serão governadas com vara de ferro. Então, a chance de pertencer ao reino de Cristo está sendo explicada de uma ilustração que mostra a semelhança de uma festa de casamento preparada do pai para um filho. E essa festa de casamento tem que ver com nós, cristãos. Cada um de nós fomos chamados para pertencer aí a essa festa, mas por não manter a sua identidade cristã, não manter o teu amor por Deus, manter-se vigilante, estar em pé quando o Filho do Homem chegar, envolve muitas outras coisas, você vai perder a sua identidade cristã.
e aí Jesus Cristo vai te rejeitar para fazer parte do reino. Então, esses bons e maus aqui, a ilustração não explica direito sobre isso. Mas outras partes da Bíblia elucida o acontecido. Em outras partes da Bíblia, explica que os que estão com a roupa de casamento vão participar do casamento. E os que não estão vão ficar de fora. A parábola das 10 virgens, por exemplo, né? As que ficarem despertas, elas vão entrar com o noivo. As que ficarem sonolentas vão ficar de fora. É a mesma ilustração. Jesus Cristo está falando a mesma coisa, usando várias ilustrações para explicar o mesmo ponto. Espero que vocês tenham gostado. Isso aqui mostra para nós claramente que os judeus não perderam a aprovação de Deus, como as pessoas falam. O que acontece hoje é que eles estão sonolentos. Uma característica deles está sendo explicada aqui no capítulo 22, que eles receberam a oportunidade de participar da festa de casamento e eles nem sequer entraram para a festa de casamento. Então, muitos dos judeus, eles vão se arrepender, mas eles não vão fazer parte do reino de Jesus. O que é fazer parte do reino de Jesus? Eu vou explicar depois. Não tem como explicar agora. Mas eles vão estar nas nações, entendeu? Eles vão perder essa oportunidade de vida? Não, eles vão poder viver, mas nas nações, não você, do reino de Cristo. Eles tinham a oportunidade de estar lá, na mesa, de serem achados com as roupas brancas, mas não, nem entrar na festa eles foram. Aqueles judeus da época de Jesus, tá? Não são todos, não. Muitos judeus, eles têm entrado, né, na sala e têm se assentado e têm esperado o Senhor chegar para inspecioná-lo e ele está com as roupas brancas. Ele tem embranquecido no sangue do Cordeiro. Jesus Cristo, ele em nenhum lugar fala que Jesus Cristo abandonou a nação de Israel. Inclusive, o que está acontecendo hoje, como já foi explicado naquele outro vídeo, nós estamos nos achegando à nação de Israel. A nação de Israel, ela continua. Os gentios estão se aproximando agora delas e estão se tornando Israel de Deus. Entende? Os verdadeiros israelitas, os verdadeiros judeus sempre foram fiéis. Sempre foram fiéis. Paulo, Pedro, vários, Tiago. Quem que foi entregue o evangelho da salvação? Foi para os judeus, meu amigo. Então existe judeu verdadeiro desde aquela época e existe hoje ainda. Sempre existiu o judeu verdadeiro. Então as nações estão sendo enxertados à nação de Israel para pertencer à casa do Pai. Os judeus não foram expulsos. Foram alguns no caso, na época de Jesus, grande maioria até hoje, está tendo a sua obtusão de suas sensibilidades para que possam entrar o pleno número de pessoas das nações. E assim todo Israel será salvo. Mas aquela nação ainda, no final, vai ter uma reviravolta gigantesca, que vou explicar em outros vídeos. Mas é isso. Estou algumas horas aqui falando. Espero que esse estudo enriqueça a sua vida e que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo possa te fazer cada vez mais forte para você preservar a sua identidade, a sua roupa cristã. Você nunca deixe de vigiar, de orar e nunca perca a sua personalidade cristã. Nunca deixe que o mundo engula a sua fé, nunca deixe que sua roupa seja manchada por idolatria, por obediência a homens, por mentiras, por falsidades religiosas, por pastores de ovelhas que são lobos, pelo pecado. Ore sempre para que você continue sempre fazendo a vontade de nosso Pai, nosso Deus, Jeová, que você continue preservando a sua característica cristã, sua mente, a sua alma, que você possa ter esse vestimento. E que à medida que você vai se chegando cada vez mais a Jesus e a Deus, o Pai, você vai embranquecendo a sua vestimenta, a sua personalidade no Espírito Santo e no sangue de Jesus. Que Ele te lave de todos os seus pecados, para que você consiga ser achado digno, como falou o texto, né? Ser achado digno, né? É uma coisa muito interessante. Ser achado digno é uma coisa que poucos vão ser achados dignos de pertencer ao reino.
Muitos foram chamados no cristianismo, mas poucos vão preservar sua verdadeira identidade como cristão e perseverar até o fim. Por isso, continue, para que você continue embranquecendo sua vestimenta, o sangue do nosso Senhor Jesus, nosso Cordeiro Pascual, para que você consiga vencer na sua carreira pela fé.